Olá! Hoje nós vamos começar o último capítulo do livro Paulo e Estevão, capítulo 10 da segunda parte. A gente vê a chegada de Pedro com a família em Roma. Paulo prepara ali o máximo que ele pode para ele, tem um encontro, muitos diálogos, mas depois ele continua com o seu projeto de ir para a Espanha, ele vai para a Espanha com alguns companheiros, até que Pedro, depois de algum tempo, manda uma carta para ele pedindo que ele voltasse, porque João foi preso. Roma está vivendo um momento muito forte de perseguição aos cristãos. A perseguição dos romanos, do Império Romano aos cristãos é diferente da perseguição dos judeus. Elas têm motivações diferentes. Os cristãos ali em Roma, eles são um grupo muito diferente dos outros grupos, que habitam a maior capital, daquele momento do Oriente, do Ocidente e do Oriente. Porque os cristãos, eles mais do que qualquer outro grupo, mais do que qualquer outro povo, qualquer outra diferença religiosa que tem em outros grupos, eles desprezam o culto aos deuses pagãos, romanos, gregos. Eles desprezam com tranquilidade, porque eles não veem o menor motivo naquelas estátuas de pedra, naqueles rituais, então eles não fazem. E naquele momento, para esse povo politeísta, quando acontece qualquer catástrofe natural ou qualquer dificuldade, por exemplo, o frio intenso, o calor intenso, a seca, a chuva, qualquer intempérie da natureza, a dificuldade de colheita, isso se deve à falta dos sacrifícios. Então, os cristãos são culpados pelos problemas, qualquer problemas que estejam acontecendo ultimamente. E aí, então, a perseguição está mais forte do que nunca, tem dezenas de sacrifícios constantemente, de pessoas sendo sacrificadas lá no círculo romano, com toda aquela crueldade, com vários aparelhos, feras famintas, enfim. Então é nesse momento que João está preso e Pedro faz de tudo para conseguir soltá-lo, mas ele não consegue, e alguém lembra de Paulo. Paulo realmente fez alguns vínculos. Paulo faz vínculo em todos os lugares, E então ele conhece algumas pessoas que estão ligadas ao imperador Nero. E aí então ele escreve para Paulo. Paulo vem imediatamente, volta imediatamente, da Espanha para Roma. E ali ele faz o mesmo caminho, assim, de buscar ao máximo soltar João. Até que ele chega, mobiliza um monte de gente, conversa com várias pessoas, até que ele chega na pessoa que realmente consegue soltar ele, de novo, A gente falou dela rapidamente no vídeo anterior. Quem faz esse papel, de intercessão direto com Nero é Popéia Sabina. Popéia Sabina, ela é a amante preferida de Nero. Alguns historiadores colocam ela como esposa ou como imperatriz, mas os livros espíritas colocam ela como amante preferida de Nero. Nero tem uma relação mais próxima com ela, então é ela que faz essa intercessão. Ela é uma inimiga declarada do cristianismo. Porém, não nesse livro Paulo e Estevão, mas tem um outro livro psicografado pelo espírito Tolstói, o grande escritor Tolstói, quando no mundo espiritual, psicografou alguns livros. Dentre eles tem um, se não estou enganada, que se chama Homens Notáveis, Histórias da Palestina no Tempo de Jesus. É um livro que conta várias histórias, São quatro livros, esse é um deles, e tem um momento que a Popéia Sabina é uma personagem muito importante, em que ela acabou sendo responsável pela morte de um cristão que era alguém que ela gostava muito, que ela amava muito. Então, isso foi depois, Então, por mais que ela seja uma inimiga declarada do cristianismo, ela tem no coração dela uma questão aí, uma culpa, de ter perdido alguém por responsabilidade dela mesma. Então, ela faz essa intervenção. E aqui, Emmanuel descreve bem essa cena, porque Paulo fala com ela normalmente, Pede isso para ela em 3 dias, consegue libertar João, e João vai embora de Roma, porque ele tem grandes trabalhos na igreja de Éfeso, na igreja de Jerusalém, e a gente sabe, que João vai ser o apóstolo que vai viver mais, ele tem muita coisa ainda para fazer, tanto Pedro quanto Paulo sabem dessa missão dele, ele é mais jovem, então eles fazem todo esse movimento para libertar João.
Mas Paulo, quando conta para os cristãos, né, que conversou com Popéia Sabina, que ela vai intervir diretamente, ele foi criticado, que nossa, né, foi criticado por aquele olhar de, olha, como assim você pediu isso para uma mulher com uma vida tão devassa, né, uma mulher tão luxuriosa, que participa, que defende aquelas noites cheias de orgia, que eram muito frequentes na época. E Paulo faz uma defesa da mulher que é muito interessante para depois a gente entender as cartas de Paulo, né? E perceber que não se trata, ele não tem um olhar machista que é normal na época. Ele tem um olhar diferenciado para a mulher. Por mais que ele fale coisas da posição da mulher naquela sociedade, naquele momento, ele trata as mulheres da mesma forma que ele trata os homens. Então ele fala ali claramente para as pessoas, olha, e se eu tivesse pedido para um guarda alcoolizado, embriagado, soltar João, vocês teriam essa mesma reação? Qual que é o problema, né? De uma mulher estar no erro, a mulher não pode estar no erro, mas um homem pode? Enfim, ele faz essa reflexão sobre a hipocrisia, né, dessa crítica. E aí ele fala duas coisas muito interessantes. Primeiro ele fala, olha, eu segui o conselho de Jesus, de fazer amizade com a injustiça, né, com a riqueza da injustiça. E aí ele explica melhor o porquê que isso é necessário. Ele diz assim, é bom, acho útil pedir favor para quem está morto no pecado. Ou seja, é importante também, é útil também a gente dar a oportunidade para quem está no erro de fazer atos caridosos. Porque esse é um momento em que a pessoa pode se desligar um pouco do seu passado de crime e fazer alguma coisa boa, né? Que vai ser bom para ela mesma no seu processo de crescimento e de aprendizado. Então, aí depois dessa fala, as pessoas ficam tranquilas. E aí acontece um outro fato bem forte. Depois de algumas poucas semanas que João vai embora, é aquele momento que todo mundo conhece, que é quando Nero coloca fogo em Roma. E Emmanuel explica bem assim essa situação toda, por que Nero fez isso, né? A ideia dele era reconstruir Roma, reformar, né? Com todo o dinheiro do império, que o império tem nesse momento. E aí o povo era contra, porque não queria que tivesse uma transferência dos locais sagrados, né, dos cultos aos deuses. Então ele resolve colocar fogo, faz toda uma estratégia, né, para não parecer que foi ele. E aí quando, depois, né, uma semana de incêndio que devastou a cidade, muitos, né, não temos registro de quantos exatamente, mas a gente imagina aí milhares de pessoas mortas, feridas, profundamente impactadas com essa crueldade. Muitas pessoas enlouqueceram. E aí quando ele está fazendo um discurso para acalmar o povo, falando, não, nós vamos, um discurso muito comovente, nós vamos punir os culpados, o próprio povo fala, morte aos cristãos, e Nero não tinha pensado nisso, olha para o prefeito, né, que é um comparsa dele, e fala, ah, então tá, os cristãos, e aí nisso há uma perseguição maior aos cristãos, né, Nero culpabiliza os cristãos pelo incêndio que ele mesmo provocou. Muitos cristãos deixam a cidade, mas Paulo é contrário a isso. Pedro e Lucas também ficam ali justamente para cuidar, para acolher, né, os inúmeros sofredores que estão ali vivendo essa cena tão difícil. Bom, mas o resto, né, sobre o que vai acontecer depois disso, até o martírio, né, final de Paulo, nós falamos semana que vem.